Você está a uma entrevista do seu objetivo de entrar em dados. Deixa eu contar uma história aqui. É um vídeo um pouco mais motivacional, até porque eu já desisti várias vezes de vários projetos da minha vida e eu não queria que isso acontecesse com você também. Tem uma história que eu gosto muito de utilizar quando eu vou falar sobre transição de carreira. Lá nos Estados Unidos também teve uma corrida pelo ouro, foi tipo um garimpo que a gente teve no Brasil, lá nos Estados Unidos teve também. E aí o que aconteceu? Um dos caras que estava procurando ouro, ele passou meses ali procurando, cavando, ele mesmo ali cavando e tudo. E aí, depois de cavar, não encontrou nada, ele acabou desistindo e vendeu a operação dele para outra pessoa. E o comprador, a primeira coisa que ele fez foi contratar um especialista para verificar se tinha ouro naquela região. E o incrível foi que tinha ouro a 1 metro de distância, ou seja, o minerador anterior ele chegou super próximo do objetivo dele, só que ele desistiu 1 metro de distância antes de chegar a esse objetivo. E aí ele poderia ter ficado assim, multimilionário com aquela quantidade de ouro. O que essa história tem a ver com dados, com transição de carreira? Essa história ela serve como metáfora para 2 pontos principais. O primeiro deles, a perseverança. Bom, o cara chegou tão próximo do objetivo dele e desistiu justamente porque ele não sabia que aquele ouro estava ali. E a segunda lição que essa história traz, que está muito relacionado com a nossa área aqui, é o de buscar conhecimento especializado. Então a migração de carreira, assim como essa história, ela tem esses 2 pilares e eles realmente fazem uma diferença muito grande. Não só a perseverança ela é muito importante, mas se você estiver cego ali naquela perseverança, o problema que a gente tem, que várias pessoas têm na hora de migrar de área, e eu tive bastante esse problema também, é que a área de dados ela é muito ampla. Então você pode passar assim, a vida inteira estudando uma parte técnica de dados e vai esquecer completamente uma outra parte que seria relevante talvez para a sua entrevista. Então essa percepção, essa sensibilidade de saber o que as empresas estão buscando para aquela área específica que você busca, e além disso, é claro que quando a gente não tem tanta noção de todas as coisas que existem, é importante a gente meio que apostar em algumas matérias, em alguns conceitos que têm uma maior probabilidade de caírem naquelas entrevistas. É mais ou menos como o vestibular. O vestibular, sim, poderia cair, teoricamente, qualquer coisa. Mas as escolas, elas meio que entendem ali quais são as coisas que têm uma chance maior de caírem baseado nos dados históricos. Então, ao estudar dados históricos de entrevistas de emprego, e aí você começa a entender, inclusive, que muita empresa copia o modelo de outras, existe um número assim, limitado de tipos de entrevistas, de perguntas que as empresas vão trazer. Então, existe sim uma fórmula para passar nisso. E o conhecimento especializado ele vai te ajudar a entender melhor essa fórmula, a se dar bem nessas entrevistas. E a perseverança, por outro lado, ela vai te ajudar a ficar mais calejada para aquelas entrevistas. Ou seja, ao receber não, que é super normal, você vai aprender sobre o seu erro. No vídeo passado, inclusive, eu falei sobre isso, sobre uma experiência minha em dinâmica de grupo, não necessariamente relacionado com a parte de dados, mas eu era muito tímido, e aí na dinâmica de grupo eu falava muito pouco, eu ficava quietão lá e não passava, e aí eu percebi, depois de falar com pessoas e ler sobre o assunto, eu percebi que eu tinha que falar mais. Só que assim, para uma pessoa introvertida, essa mudança foi muito difícil mesmo. Então eu saí lá de não falava nada para falar muito, e aí eu comecei a falar demais no nível que eu não passava, era pior ainda nas entrevistas. Só que isso me ensinou a achar o equilíbrio. E aí, a partir desse momento que eu errei aqui e errei aqui, eu não ia cometer o mesmo erro. Então eu fui amortecendo no espanhol, amortecendo todas essas entrevistas até eu chegar num ponto ideal para conseguir passar na minha primeira vaga. E aí foi um alívio. Se eu tivesse desistido antes, sem a perseverança, ou se eu não tivesse entendido qual que era aquele conceito de ter que falar em público e tentado aprender sobre aquilo, eu jamais teria conseguido aquela vaga que eu consegui. Vamos lá, para te ajudar nisso, esse vídeo aqui não é de vendas nem nada, mas eu já comentei aqui no canal que eu tô prestes a lançar um livro e ele tá mais próximo ainda. O que acontece então? O livro já está pronto, ele já está sendo impresso, preparado pela editora. Ele deve sair aí lá no meio de dezembro. E o que esse livro tem a ver com o assunto? Então, o meu objetivo com o livro, inclusive, eu desisti temporariamente de outros projetos que eu tinha relacionados para focar nesse livro, porque eu entendi que ele ajudaria o maior número de pessoas que estão ali perdidas na hora de migrar de área. Por quê? Porque é um livro que eu nunca vi isso em lugar nenhum, no mercado internacional ou no Brasil, um livro que cobre praticamente tudo que você precisa saber para se tornar um analista de dados. Como que eu fiz isso? Então o livro está realmente denso, assim, tem muito conteúdo lá dentro, mas eu foquei no básico de cada parte de uma forma
que você vai entender as coisas que existem e como que você pode aplicar isso no mundo real. Então, é um livro que vai focar na área de dados, e como você que me segue aqui no canal sabe que eu tenho esse lado do business mais forte do que outras. A gente fala muito sobre aquelas esferas, então o lado do business é o lado que eu domino mais hoje em dia. Então eu foco no lado do business, o que deixa a linguagem mais acessível para pessoas que não estão acostumadas com os termos bem mais técnicos de dados, mas ao mesmo tempo a gente começa a trazer os assuntos que estão relacionados com dados e a gente acaba cobrindo praticamente tudo que um analista sênior, inclusive, ou um cientista de dados, trabalha no dia a dia. Então a gente cobre todos os assuntos que são mais relevantes no dia a dia de um analista, cientista de dados. O que isso vai te trazer? Eu falo aqui muito no canal também sobre saber que existe aquele conceito que você não conhece. O que isso significa? Então vamos lá, você não tem que saber tudo sobre tudo relacionado a dados, isso é impossível. Mas você saber que aquele conceito existe, isso vai te ajudar por quê? Porque geralmente a gente tem tempo para resolver problemas. Então se você tem um problema novo, ou um business case, ou no trabalho mesmo, você tem tempo para procurar o melhor código, procurar referências, procurar um método, procurar a parte de matemática, mas você tem que saber que isso existe. Se você não sabe que existe, aí você fica perdido. Além disso, eu não preciso nem comparar o valor, né, o preço de um livro, se comparado com essa porrada de cursos que tem por aí, que custam, assim, sei lá, milhares de reais, e muitas vezes não entregam o que você está buscando. Esse livro não, ele vai ser um livro, assim, para você que quer migrar de área. O meu objetivo aqui é que ele seja um livro de cabeceira seu aí. Você vai ter tudo que você precisa ali. E além de hard skills, a gente cobre muita parte de soft skills, cobre bastante mesmo, como que a área do negócio também impacta no dia a dia. E além disso, de bônus, você vai ter aí uma porrada de perguntas de entrevistas relacionadas a dados e também comportamentais. Então você vai ter um guia mesmo que vai te ajudar. Cara, com esse livro, você não conseguir passar numa vaga, eu acho muito difícil. Porque tudo que você precisa para passar na vaga, você vai ter ali. E além disso, se você já estiver trabalhando na área, você vai ter conteúdo denso mesmo sobre áreas que você já está trabalhando. Então, funções e como que você vai utilizar elas, de todo tipo de assunto, de linguagem que a gente usa no dia a dia em dados. Bom, vou deixar o link aqui na descrição. Dá uma olhada, você ainda não consegue comprar, mas nesse link você vai ter um formulário que você vai mostrar que você tem interesse no livro. O que eu vou fazer com essa lista de interesse? Eu vou sortear alguns livros e vou sortear alguns descontos. E aí a gente tenta fazer alguma live aqui no canal quando a gente for lançar para a gente fazer esse sorteio em tempo real. Vocês me falam aí, como é que vocês acham que ficaria legal fazer esse lançamento? Eu não consigo fazer presencialmente, infelizmente, porque eu estou na Espanha, mas no dia que eu for no Brasil a gente pode fazer alguma coisa também. Mas me fala aí, como é que a gente poderia fazer o lançamento aqui no canal? E voltando à história, então como eu já comentei, a gente tem esses dois pilares que são fundamentais na hora de migrar de carreira, na hora da gente entender sobre dados em geral. E aí, o que a gente tira de lição disso, quando a gente pensa no nosso dia a dia como profissional? Você precisa ser um pouco dos dois. Quando eu falo os dois, eu me refiro tanto ao cara lá que comprou aquela operação. Então o cara ele arriscou, comprou uma operação que outra pessoa não tinha conseguido atingir, mas você também pode ser o especialista que foi contratado. Inclusive, esse é o objetivo de várias pessoas aqui no longo prazo. Então eu sei que na hora de migrar de carreira, a gente coloca aí o modo do comprador, porque a gente está fazendo uma mudança drástica de vida e a gente tem que ter essas mudanças internas de resiliência, de acreditar naquilo que a gente quer fazer. Mas além disso, tem um lado técnico, que é um lado mais árduo no sentido de que você tem que realmente ser mais especializado, e o mundo está ficando cada vez mais difícil nesse sentido, tanto pelo número de sei lá, inteligências artificiais que são utilizadas para fazer as coisas, quanto pelo número de profissionais que são globais. Então, como eu comentei, estou em outro país, eu consigo trabalhar no Brasil se eu quiser, em qualquer lugar se eu quiser, e tem muitos profissionais fazendo isso. Ou seja, a competição hoje não é nível cidade, como era há alguns anos atrás. Então, a chance de você se tornar um super especialista em um assunto, hoje é muito melhor do que antes, se você parar para pensar nisso. Ao mesmo tempo, existem também muitos assuntos hoje. Então você consegue escolher assuntos que ninguém domina, depois que você entra em dados. Você consegue escolher alguns assuntos específicos ali, indústrias específicas, e aí você consegue se tornar um super especialista naquele assunto. Então existe aí uma mudança de como as coisas funcionam. Você tem que entender que o mundo de hoje ele é muito diferente do mundo que nossos pais, que nossos avós viveram. Inclusive, a gente tem que, obviamente, estar aberto à sugestão, a, sei lá, aprender com as pessoas das gerações anteriores, mas é fato que hoje as coisas são muito diferentes. Inclusive, quando a gente fala sobre faculdade, fazer ou não faculdade, isso era inquestionável
2 gerações ou talvez uma geração para trás. Hoje em dia a gente sabe que talvez virou um assunto polêmico, fazer faculdade ou não, para muita gente não é tão relevante assim. Inclusive eu conheço muita gente que atingiu muito mais sucesso sem faculdade. Então o mesmo se aplica nessa parte de dados. Nem sempre uma formação vai ser o que vai fazer diferença na sua vida. O que vai fazer diferença é o quão especialista você é para aquele determinado assunto. Porque se você é especialista naquilo, alguém vai pagar caro pela sua hora. Quanto mais raro você seja para aquela função específica, para resolver aquele problema específico, mais cara a sua hora vai ser. Então, assim, dependendo do momento da sua carreira, você vai ter que ser o comprador, ou você vai ser o especialista, ou vai ser uma mistura dos dois. Pelo amor de Deus, não seja a primeira pessoa que vendeu a operação. A não ser que realmente, cara, eu tentei o que eu podia e eu tenho outra coisa para tentar agora, e essa operação que eu tô tomando conta agora e tentando fazer acontecer, ela tá sugando o meu tempo, minha energia para essa outra aposta que eu tenho. Espero que o vídeo tenha sido útil. Deixe aí nos comentários qual o assunto que você gostaria de ver aqui no canal. Esse tipo de vídeo onde eu trago uma história, faço uma comparação, isso é útil para você? Isso te ajuda? Deixe aí nos comentários que eu quero saber. Um abraço e até o próximo vídeo.